Olá, aluninhos, aqui é a professora Mariane, estudando exatas. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre volume. Antes de começar propriamente dito sobre volume, nós vamos falar um pouquinho sobre contagem. Aqui eu tenho 3 fileiras, cada uma com 10 unidades. Então, aqui eu posso colocar que eu tenho 10 unidades e cada fileira dessa tem 10 unidades. Então, são 3 fileiras com 10 unidades cada uma. De que maneira eu posso contar? Eu posso dizer que eu tenho 3 vezes 10 unidades. 3 vezes 10, 30 unidades. Então, a gente pode multiplicar linha por coluna. Imagina aqui, se eu tivesse essas 3 juntas, formando uma figura. Como que eu poderia calcular? Aí, eu não contaria mais número de cadeiras ou número de quadradinhos. Eu contaria, por exemplo, a área. O que é uma área? Nós podemos pensar que área é cobertura. Então, usando aqui os mesmos quadradinhos, eu posso pensar que eu tenho uma figura com 3 aqui, e aí pensando que cada um desses é 1 centímetro, juntando todos eles, então, nós temos 3 centímetros nessa medida aqui por quantos centímetros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aqueles 10. Então, eu tenho 10 centímetros por 3 centímetros. Aqui, então, quantos centímetros eu tenho aqui dentro? 10 vezes 3. Eu tenho 30. Agora, a unidade de área, centímetros quadrados. O que significa isso? Eu tenho 30 vezes uma área de 1 centímetro quadrado. 1 centímetro quadrado é exatamente isso aqui, pessoal. É um quadradinho que tem 1 centímetro por 1 centímetro. Esse quadradinho aqui tem uma área de 1 vezes 1, 1 centímetro quadrado. Então, quando eu falo que aqui nessa figura tem uma área de 30 centímetros quadrados, eu estou dizendo que aqui cabem 30 vezes uma área de 1 centímetro quadrado. Percebam que aqui, na verdade, nós temos um cubinho. O que é um cubinho? É um quadrado, que é o que vocês estão vendo aqui, ó, é um quadradinho, porém ele tem uma alturinha. Essa altura nós não vamos considerar aqui falando em área. Então, teoricamente, nós estamos pensando só na parte de cima, só na tampa que você está vendo. É como você está vendo aqui, esse retângulo na folha de papel, algo chapado. Então, área, cobertura. Nós podemos dizer que nós temos 2 dimensões quando nós falamos de área. Quais são as dimensões? Por exemplo, olha a folha do papel aqui. Comprimento e largura. Essas são as 2 dimensões. Então, nós estaríamos só olhando aqui para a parte de cima. Agora, nós chegamos efetivamente no cálculo do volume. O volume, na verdade, a gente pode pensar quanto cabe.
O volume, nós estamos falando de 3 dimensões. Então, vamos lá. Enquanto aqui nós estávamos olhando só a parte de cima, a tampa, 2 dimensões, agora nós vamos considerar também a altura. Pensa assim, é como se você tivesse um aquário, e aí esse aquário, ele tem uma altura. Você consegue preencher esse aquário com um volume de água. Você vai colocando água e você vê o nível da água subindo no aquário. É essa altura da água, é esse nível da água no aquário subindo, que a gente conta como a 3ª dimensão. Usando aqui o nosso material, nós podemos pensar da seguinte maneira. Se eu olho essa placa, eu estou considerando aqui a alturinha nula, tá? Eu não estou considerando a altura aqui do quadradinho. Eu estou pensando como uma placa chapada. Se eu olho como uma placa chapada, eu tenho aqui 10 e nessa quantidade aqui também 10. Nós temos 10 cubinhos. Se eu pensar que cada um tem uma medida de 10 centímetros, então aqui eu tenho 10 centímetros. Nessa medida aqui eu também tenho 10 centímetros. Se eu quisesse fazer a área, eu faria os 10 centímetros vezes os 10 centímetros, 10 vezes 10, 100 centímetros quadrados. E se eu pegasse mais uma placa dessa? Se eu pegasse mais uma placa dessa, agora eu estou tendo uma altura, né? Então, eu tenho essa área multiplicada por 2. E se eu pegasse aqui mais uma placa, eu teria essa área multiplicada por 3. Então, uma área de uma placa, aqui eu coloquei a área de outra placa. Aqui eu coloquei a área de outra placa, sempre a mesma área que eu estou empilhando. Pessoal, se eu coloco aqui, por exemplo, 4 placas, pensa que eu coloquei, é como se eu tivesse colocado 4 gavetinhas, ó. Estou colocando as gavetinhas. Então, eu calculei a área e agora eu vou multiplicar por quantas dessas placas eu tenho. Você concorda que agora eu formei algo que se assemelha, por exemplo, a um aquário? Eu posso calcular quanto cabe aqui dentro. Então, eu consigo calcular o volume disso daqui. O quanto cabe eu tenho essa placa, fui colocando essa placa até formar uma altura. Vamos pensar que aqui eu tenho 4 placas, eu tenho 4 centímetros de altura. Então, eu posso fazer a área de uma placa, que é 100, multiplicado por 4, porque eu tenho 4 plaquinhas. 100 vezes 4, esse volume aqui é de 400. Agora, qual que é a unidade? Eu tinha centímetros vezes centímetros, centímetros quadrados, vezes centímetros de novo, centímetros cúbicos. Então, esse seria o volume. Logo, para calcular o volume, eu fiz o quê? Eu multipliquei uma medida pela outra, pela altura. Posso escrever aqui altura 4 centímetros. Como que ficaria, então, aqui na formulinha? Um lado vezes o outro vezes a altura, o comprimento vezes largura vezes altura. Ou seja, eu vou multiplicar as 3 dimensões. Nesse caso aqui, 10 vezes 10 vezes 4, que são os 400 centímetros cúbicos.